Olá, estamos chegando com um programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. E no BMC Business de hoje você vai bater um papo com o Daniel Pedreira Doria, CFO da Localweb. Hoje teremos a Localweb aqui. Rafael Chamas, eu estou com um problema aqui no meu TP aqui, mas vamos falar com o Rafael Chamas. Vamos falar com o Rafael Chamas, CFO da Localweb, uma empresa que tem como propósito fazer os negócios nascerem e prosperarem por meio da tecnologia. A Localweb é uma empresa brasileira de hospedagem de sites, serviços de internet e computação em nuvem. E lembrando que a pandemia mudou rapidamente, né, o nosso comportamento em relação ao universo online. Algumas mudanças provavelmente vieram para ficar. Nos Estados Unidos, por exemplo, o crescimento do comércio eletrônico em 2020 foi de 32,4%. No Brasil, não foi diferente, um salto de quase 50% no faturamento. O comércio eletrônico fez com que as empresas, tanto as nacionais quanto as locais, se reinventassem para manter o ritmo de vendas, mesmo nesse cenário de pandemia. E a Localweb, por exemplo, oferece um portfólio de serviços de internet com 6 unidades de negócio, que a gente vai conhecer melhor a partir de agora. A Localweb nasceu em 1998, depois que os primos Gilberto e Cláudio criaram uma plataforma para conectar fornecedores da indústria têxtil a um espaço digital. Mas a ideia da família não teve o retorno desejado. E como os fundadores já tinham toda a infraestrutura para o site, surgiu a ideia de sublocar essa tecnologia para outras empresas criarem seus sites. Nos anos 2000, em meio à bolha da internet, a Localweb atingiu seus primeiros 10 mil clientes. 6 anos depois, a Localweb recebeu uma carta de seu principal fornecedor de tecnologia na época, dizendo que os custos do serviço seriam triplicados. A opção encontrada pelos fundadores foi criar o próprio Data Center, que nasceu com uma estrutura com capacidade de 4 mil servidores. Em 2010, a empresa inaugurou o segundo data center próprio, com capacidade para 25 mil servidores, se tornando um dos maiores da América Latina. Em 2012, a Localweb iniciou a sua estratégia de aquisições com a compra da Tray e assim entrando para o mercado de e-commerce. Em 2013, comprou a Howin Market Cloud, empresa que gerencia um sistema de envio de e-mail marketing. Em 2016, a Tray adquiriu a F-Bytes, que se tornou o braço do e-commerce corporativo da companhia. E no ano de 2018, a Localweb adquiriu a Cluster2Go, empresa de gerenciamento de serviços multicloud, que passou a fazer parte da Localweb Corp, unidade especializada em atendimento de grandes contas. E em 2020, a Localweb entrou na Bolsa de Valores. A Localweb oferece plataformas de lojas virtuais, sistemas de pagamentos e foi a primeira companhia totalmente brasileira a oferecer serviços de holding no país. Desde 1998, a Localweb também oferece serviços bi-online, de hospedagem, domínio e nuvem, que é a porta de entrada de clientes no mundo digital. Com mais de 350 mil clientes ativos e mais de 1.500 colaboradores espalhados em 4 cidades do Brasil, a missão da Localweb durante esses 23 anos continua a mesma: ajudar negócios a nascerem e prosperarem através da tecnologia. Tá certo, então vamos conversar ao vivo com o Rafael Chamas, CFO da Localweb. Queria desejar um ótimo dia aí para você. Rafael, seja bem-vindo aqui ao BMC Business. Muito obrigado pela sua participação por aqui. Imagina, pessoal, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar mais sobre a companhia. Tá certo. Vamos começar falando então, Rafael, como tem sido a experiência de vocês aí, porque a Localweb está um pouco mais de um ano na B3, né? Como tem sido essa experiência até esse momento, como tem sido a trajetória da companhia desde que fez o IPO na Bolsa? Diria que fantástica, Felipe. Para começar, né? A gente estreou muito bem no papel, então o que eu chamo de estrear muito bem? Muita consistência
na entrega de resultados, tudo aquilo que a gente levou para os investidores durante todo o processo de roadshow pré-abertura, movimentos estratégicos, como se daria a evolução do business do ponto de vista de crescimento, adição de novos clientes, rentabilidade. A gente teve uma entrega muito consistente em todos os resultados trimestrais que divulgamos. Os movimentos estratégicos de M&A, né, que creio que a gente vai conversar bastante sobre isso, que era a parte fundamental do processo de captação, também com entregas muito consistentes, né, foram 10 aquisições até o momento, todas elas muito sinérgicas, e a consequência disso, eu diria, que foi uma base muito qualificada de investidores desde o IPO e que se manteve até hoje. Então a gente tem investidores muito robustos, gente que entende muito de tecnologia, então uma base extremamente qualificada, uma apreciação extremamente relevante do papel, né? O papel se valorizou quase 700% desde o IPO, então também, e a gente acaba tendo a grata notícia de termos ingressado com praticamente um ano no índice, né, no Ibovespa. Então, acho que não poderíamos ter começado melhor a nossa jornada na B3. Tá certo. Rafael, e essa migração, né, do varejo para online foi um movimento que ganhou força. A gente percebeu durante a pandemia. Você acredita que isso deve se manter aí no futuro? Como que está a perspectiva ao longo do tempo para essa situação? Porque isso foi uma forma aí de sobreviver e aumentar as vendas num período mais crítico, né? A gente sabe que muitas empresas acabaram fazendo esse movimento. Queria saber como é que foi essa questão aí para vocês e como vocês têm visto mais para frente, né, ao longo do tempo, essa situação do comércio eletrônico. Acredito que ela ainda está num estágio até embrionário no Brasil, né? Quando a gente pensa na penetração do e-commerce sobre varejo total, a gente ainda tem índices bastante modestos, né? Então quando a gente compara com Estados Unidos, com China, países que têm o e-commerce já mais bem desenvolvido, o Brasil está só começando. O público que a Local Web serve é o público de empresas pequenas e médias, tá? Tá falando de pessoas físicas ou empreendedores de pequeno porte. Essa penetração é ainda menor, então a gente começa a ver um movimento de digitalização. E eu não tenho dúvida que o que todos os empreendedores vivenciaram com o contexto para negócios, né, imposto pelo momento que a Covid trouxe, mostrou num primeiro momento que a digitalização era um caminho de sobrevivência, né? Aquilo foi um movimento rápido, mas o que as empresas que começam a operar no digital percebem é que ele é muito mais do que de sobrevivência, né? Ele é um canal de diferenciação de serviço, diferenciação de produto, um canal que pode ter uma rentabilidade boa, pode ter uma abrangência muito melhor, então uma excelente alternativa para que as empresas prosperem, né? No final das contas, o que a pandemia impôs às PMEs foi uma corrida por digitalização, mas que está longe de ter sido um movimento contextual apenas, né, um movimento de curto prazo, e sim um adiantamento de uma curva de tendência que deveria chegar ao Brasil inevitavelmente. E quando eu olho os números da Local Web, as coisas ficam muito claras, né? A gente já tem seus praticamente 14 meses, né, desde o início da pandemia. Nós tivemos períodos no Brasil em que praticamente houve reabertura econômica, né? E em momento algum nós sentimos a nossa adição de novos clientes, ou seja, a nossa captação de clientes retroceder. Pelo contrário, ela vem crescendo trimestre a trimestre consistentemente, né? O que mostra que o futuro ainda é de grande crescimento para o setor e para a Local Web em especial. Que você comentou, ele continua sendo, Rafael, nesses níveis aí de pequenos e médios varejistas. Vocês têm alguma perspectiva de migrar ou de conquistar algum tipo de cliente maior, de outras empresas que tenham demandas diferentes desses que vocês já estão acostumados a tratar? Hoje o core da Local Web é para um PME. Tá? Então nossos produtos, e isso é importante ser explicado porque a forma como você serve um cliente pequeno, médio, é diferente como você serve um grande cliente. Um cliente, como a gente diz no jargão corporativo, né? Os nossos produtos são produtos de uso muito simples. O processo de contratação, ele é um processo de contratação totalmente digital. Em muitos momentos, ele tem um processo de educação do nosso cliente. Então, toda a dinâmica, a gente tem uma escola, a gente tem um site que chama Escola de E-Commerce. A Escola de E-Commerce é um grande repositório brasileiro de educação
para business. Então é por meio da escola de e-commerce que empresas começam a entender o que é o e-commerce, como eu faço logística, para que serve o marketplace, como é que eu precifico no marketplace. Então o processo de venda, ele é muito diferente. E não só o de venda, né? O processo de sucesso do cliente. Então não se trata simplesmente de eu colocar um produto na mão de um cliente. Ele tem que ser um produto de muito simples uso, um produto muito intuitivo, um produto que não demanda sofisticação tecnológica do cliente, mas que ao mesmo tempo dá poder para esse cliente ter o que existe de ponta em termos de tecnologia. Principalmente aquilo que faz sentido na jornada do setor a que a gente atende. Nesse caso, o e-commerce, que é o caso da escola de e-commerce. Então, isso para dizer que a forma como a Localweb construiu o seu negócio e a forma como a gente se diferencia no mercado tem a ver com a jornada que esse perfil de cliente tem. O que não significa que os nossos produtos atendam simplesmente a clientes muito pequenos, né? Os nossos produtos, acho que a introdução de vocês foi feliz em mostrar isso. Nós tivemos a aquisição, por exemplo, da FBits, que tornou-se nossa plataforma de e-commerce corporativa. O foco de captação de clientes da companhia, ela é no PME. Mas a gente tem produtos e soluções que atendem clientes de grande porte. Então existe uma jornada que a gente consegue acompanhar nosso cliente bastante longa e bastante robusta quando a gente pensa em termos de produto. Uhum. Ô, Rafael, você acredita, né, que esse bom momento do online ele pode ser um problema para a retomada das vendas físicas, que ainda estão se recuperando aí depois do pior momento da crise? Porque existem vários relatos, né, pessoas que provam as comodidades do digital, não voltam mais atrás. Ou seja, na base de clientes que vocês têm, no dia a dia, nas conversas com os clientes que vocês têm, vocês sentem essa tendência de que o digital está mais robusto, está mais forte e talvez as pessoas tenham feito essa migração de forma praticamente definitiva? Eu creio que sim. Eu acho que tem muito varejista que apanhava muito, né, do custos fixos, às vezes ter que fazer algum tipo de compartilhamento de lucro. Então eu entendi o quão difícil, o quão caro é o varejo físico de se operar, que conseguiu vir para o digital e entender que a abrangência de produto e solução é muito maior, né? Então eu creio, e a gente tem visto o movimento de muitos clientes nossos que abandonam o físico e devem ficar no canal digital, sim. Acho que é uma tendência que não pode ser desprezada. Tá certo. Rafael, quero chamar aqui o Alex André, que está aqui com a gente todas as tardes também, todos os programas do BMC Business. Ele tem perguntas para você. Alex, fica à vontade. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rafael, pelo espaço aqui. Falando um pouquinho mais sobre a questão da Localweb, né, a área de atuação, né, o modelo de negócio, vocês já pensaram, né, também expandir para novos países, ou seja, internacionalizar, ou seja, trazer de forma mais global o modelo de negócio da Localweb? Alex, ótima pergunta. Acho que isso me leva a falar um pouquinho sobre como a gente enxerga servir PMS no mundo digital. Eu falei de jornada de cliente. O que significa jornada de cliente, né? A gente não atende nosso cliente simplesmente com um produto. Então, vamos falar da jornada do e-commerce, que é onde a gente tem hoje o principal resultado da companhia, o maior crescimento, né? Uma operação que cresceu quase 200% nesse primeiro trimestre. Quando eu penso em jornada de cliente, tudo começa por meio de uma plataforma de e-commerce. Então, o cliente ele quer vender digitalmente, ele vai na Tray, que é nosso produto, e cria uma loja dele, www.sualoja.com.br. Aquilo é suficiente para o cliente vender? Não. Ele precisa tráfego para o site dele, ele precisa estar conectado a marketplaces, ele precisa saber fazer logística, ele vai precisar de crédito, ele vai precisar de uma infinidade de soluções que no final das contas o ajudam a ser mais bem sucedido, a vender mais, né? Então, quando a gente pensa em jornada de e-commerce, o que a gente oferece é a capacidade de dar para os nossos clientes todas as ferramentas de uma forma integrada e nativa que são necessárias para ele vender bem. Então ele começa com o site dele, a Tray provém conexão a quase 30 diferentes marketplaces instantaneamente. Para aquilo que é venda dentro da loja, eu tenho dentro da nossa operação uma operação de pagamentos. Então o cliente está automaticamente apto a vender por qualquer meio de pagamento. Ele não precisa se preocupar com fraude, com riscos. Então eu garanto para ele todo o recebimento. Nós temos uma operação que é o Melhor Envio, que dá a conexão a qualquer varejista a todos os players logísticos relevantes, com grandes benefícios, né?
pela minha escala, eu tenho contratos muito vantajosos com os operadores logísticos. Então o cliente ele toma benefício do meu tamanho para ter preços melhores. Ele consegue pilotar tudo de um lugar só. Ele unifica toda a gestão de estoque dele, independente do canal dele, seja físico, seja digital em loja, seja marketplace, seja mídia social. Então, no final das contas, o que nos diferencia é essa capacidade de atender o cliente em toda a sua jornada com soluções próprias e que funcionam de forma integrada e nativa. Por que eu disse isso tudo? Para se pensar em internacionalização, a gente não acredita que simplesmente levar uma operação como a plataforma de e-commerce nos coloque na mesma posição competitiva que essa de ecossistema que temos hoje na local web. Somado ao fato de que o mercado no brasileiro ainda começa a se acelerar, né, quando a gente pensa em digitalização, e o tamanho da oportunidade, o foco da local web é no mercado doméstico. Tá certo. Ô Rafael, eu tenho uma pergunta aqui a respeito da assinatura do contrato, né, de compra e venda da PagCerto, que atua com serviços de pagamento. Foi anunciado aí pela local web em abril e ontem o CAD deu aval para a operação poder seguir, né? Queria saber como que vai funcionar essa operação e também qual a margem, né, geração de margem disso, de que forma que isso pode agregar valor para os acionistas, enfim, dá um panorama para a gente de como que vai funcionar essa operação conjunta aí de vocês. Claro, Felipe, há alguns meses nós anunciamos 2 transações, né? Foi a aquisição de um RP chamado Bling e da plataforma de pagamentos que é a PagCerto. O Bling hoje é, sem sombra de dúvidas, o RP mais relevante para PMEs no Brasil, com altíssima sinergia com as nossas operações de e-commerce, né? É uma plataforma por meio da qual eu posso ofertar crédito, então, as possibilidades de conexão entre os nossos produtos e de enriquecimento de ecossistema com o Bling são gigantescas. O PagCerto é uma companhia que já faz, toda a parte de conta digital do Bling. Então, hoje o cliente que está no Bling, que é um RP, e também um RP focado em PMEs, principalmente digitais, então para o ambiente de e-commerce, ele tem hoje conta digital na Bling por meio do PagCerto. O PagCerto vai ser essa ferramenta por detrás. Nossa ideia com o PagCerto não é atender ao mercado com contas digitais, e sim prover, dentro das nossas operações, em especial no RP, no Bling, a plataforma que nos dê conta digital. Com isso, a gente alavanca substancialmente as possibilidades de serviços financeiros no grupo, né? Hoje, como eu disse, eu já tenho uma operação de pagamentos, que é o IAPay, uma subadquirente extremamente relevante, transacionou mais de $500 million nesse último quarto, cresceu quase 130% ano contra ano, então já é uma operação de pagamentos extremamente relevante. Nós temos a maior plataforma de cobrança recorrente do Brasil, que é o Vindi. Vindi hoje tem 4 bilhões de TPV no ecossistema e tem crescido também a quase 3 dígitos, então outra operação extremamente relevante. Acabamos de adquirir a Credisfera, que é a operação por meio da qual a gente vai ofertar crédito para os nossos lojistas, para os nossos clientes. E agora, Bling com PagCerto, eles fecham todo esse ecossistema de serviços financeiros. Então, extremamente relevantes, né? Quando você pensa em rentabilidade, que foi sua segunda pergunta, acho que tem uma reflexão importante a ser feita. Quando a gente pensa em serviços financeiros para PMEs, para cauda longa, né, um dos grandes ofensores para a rentabilidade é o custo de aquisição de clientes, né? É difícil você dar crédito para empresas pequenas que você capta por meio da internet, né? Google, Facebook e por aí vai. Conta digital é a mesma coisa. Conta digital ele é só um meio, né? É um meio de captação de clientes para venda de serviços financeiros. Em local web, nós temos o melhor dos dois mundos, né? Nós temos uma captação massiva de clientes para as nossas plataformas, por exemplo, plataforma de e-commerce. Então, os clientes vêm para cá já num LTV sobre CAC extremamente alto. O LTV sobre CAC da operação da local web hoje é duplo dígito. Então, a gente consegue rentabilizar muito por meio do cross-selling em nossos clientes e conseguimos adquirir clientes a um custo muito baixo por conta daqueles comentários que eu já fiz atrás, né? Força de marca, nossa capacidade de fazer uma venda que ela é por educação, né? Por geração de conteúdo. Então, já temos econômicos muito favoráveis. A gente vai enriquecer substancialmente essas operações quando eu plugo serviços financeiros que são rentáveis, quando eu penso do ponto de vista de margem de contribuição,
mas que podem ter custos de aquisição muito altos. Por exemplo, é o caso do crédito, né? Então existe uma aderência de produto, de necessidade muito relevante, e que eu posso fazer a venda a um custo marginal, né? Uma vez que esse cliente já está conosco em operações que já são muito rentáveis per se. Só para dar uma ideia, a nossa operação de e-commerce, hoje ela traz uma rentabilidade orgânica de mais de 40%, né? Uma operação que tem crescido aí quase 200% ao ano. Então, são econômicos muito relevantes que a gente pode alavancar com essas ofertas de serviços financeiros. Tá ótimo. Eu tenho uma pergunta do nosso chat aqui, nossos telespectadores mandando perguntas para você aqui, Rafael. O JJ, ele pergunta o seguinte: nos últimos trimestres, a Localweb apresentou crescimento acelerado do GMV. A gente pode projetar que o TPV pode crescer acima do crescimento recente do GMV? Ótima pergunta, e a resposta é sim, pelo seguinte motivo. Isso é o que eu acabei de dizer. Eu trouxe para a companhia operações que eu posso alavancar pagamentos, né? Então, vou pegar um exemplo claro aqui, Vindi. A operação da Vindi é uma operação que tem 4 bilhões de TPV lá dentro hoje, né? Não é GMV, não é um dinheiro transacionado na minha plataforma de e-commerce. Um dos pontos estratégicos da aquisição foi implantar a nossa própria operação de pagamento na Vindi e capturar esses 4 bilhões dentro da plataforma da Yapay. Então são fontes de TPV para a nossa operação de pagamentos que elas não necessariamente estão correlacionadas ao GMV das plataformas de e-commerce. Então sim, há possibilidade de acelerar a TPV além do GMV. O ponto a ser dito é o seguinte: o GMV também vai crescer muito, né? A gente tem trazido mais plataformas para dentro de casa, nossas operações têm crescido muito, então ambas têm crescido em patamares muito parecidos e altos, né? Estou falando de casa de 150%, mas existe sim, a pergunta é muito boa, porque existe uma possibilidade concreta e é parte integrante da nossa estratégia de expansão, ter operações de pagamentos sendo plugadas em empresas que a gente adquire, e Vindi é só um dos exemplos. E ainda falando, né, sobre essa questão do crescimento inorgânico que a gente começou a falar, né, 2 respostas atrás, a gente viu um cenário de pipeline de aquisições voltados para startup bem agitado por aí, né, na Localweb. Então, tenho 2 perguntas aqui para você, só para a gente reunir aqui. A primeira, eu queria saber como que está o CAPEX da companhia para mais aquisições, e isso está em pauta. E também o segundo, qual perfil a Localweb busca nesses processos de aquisição, o que vocês analisam, o que é fundamental para vocês aí nessa tomada de decisão? Claro. Vamos falar primeiro de funding para isso, né? A gente acabou de fazer uma rodada de captação por meio de um follow-on em fevereiro, então 3 meses e meio atrás. Hoje minha posição de caixa líquido na companhia é de 2,3 bi, então a gente tem um caixa substancial para continuar fazendo aquisições, e assim faremos, né? Acho que vale contar um pouquinho sobre a estratégia de M&A da Localweb, porque a gente tem uma visão bem particular sobre M&A. Primeira coisa, eu sempre gosto de falar que o M&A é parte integrante do processo de R&D da empresa, de pesquisa e desenvolvimento, né? Essa lógica de se pensar ecossistema, de comprar produtos que se conectam muito bem entre si, nos faz com que tratemos M&A como sendo uma forma de complementar produto, de trazer mais sofisticação para o nosso produto, de melhorar a nossa oferta na jornada do nosso cliente. Então, essa é uma primeira característica que já me leva a dizer o seguinte: Localweb não faz aquisições para empilhar receita. A gente não compra a empresa simplesmente por ela em si, pela receita que ela nos traz. A estratégia de aquisição tem que ser de setores ou de capacidades que enriqueçam a nossa oferta para o nosso cliente, que funcionem de uma forma muito integrada e nativa e que deem à Localweb vantagem competitiva na nossa oferta. Então, isso é importantíssimo de ser dito, né? Quando a gente olha aquisições, tem algumas características que são muito relevantes, antes até de eu falar de setores, né? Primeira coisa, Localweb é um business que nasceu com receita recorrente, né? A gente, desde o primeiro produto da empresa, que foi a hospedagem de sites, nós sempre tivemos operações de assinaturas, né? Então é essa a dinâmica que a empresa gosta. Então, buscar companhias que nos tragam previsibilidade de resultado, receitas recorrentes, é uma primeira característica. A segunda, apesar de você ter comentado sobre startups, isso é uma verdade, tem uma coisa que é fundamental. Tamanho da empresa
sempre se discutir. A gente já fez aquisições muito pequenas, Bling agora uma aquisição bastante grande, mais de meio bi de pagamento à vista. Independente do tamanho, produtos de extrema qualidade, produtos muito, muito bem desenvolvidos e consolidados naquilo que ele se propõe a fazer, né? Essa é uma segunda característica. A terceira tem a ver com o que eu disse de não comprar receita para ser empilhada, né? Sinergias por meio de cross-sell. Então, a lógica do ecossistema, no final das contas, o que está por detrás disso é trazer maior retorno para os nossos acionistas nesses investimentos, porque eu sou capaz de alavancar crescimento e rentabilidade desses business pelo cross-selling, né? Eu tenho quase 500 mil clientes hoje ativos na companhia, a gente tem um GMV substancial aqui dentro, então a nossa capacidade de fazer oferta cruzada, de complementar a jornada de cliente é muito grande. Isso se configura, no final das contas, em maiores taxas de retorno nos nossos investimentos. E a quarta característica, sem sombra de dúvidas, a mais importante para tudo que a gente faz, pessoas, né? Nós só compramos empresas com times brilhantes e com empreendedores brilhantes. E o que não é suficiente ainda. Mais do que isso, pessoas que queiram embarcar numa jornada de longo prazo com a Local Web. Se for um caso de uma empresa com tudo isso que eu falei agora, mas que tenha um empreendedor que manifeste seu desejo de se aposentar, de vender a empresa para se aposentar, não é um ativo para a empresa. Por quê? Porque a forma como a gente pensa em integração de companhias quando a gente faz M&A, a parte-chave para o sucesso é a retenção das pessoas-chave, a retenção dos fundadores, né? A gente dá a esse pessoal autonomia para dentro da Local Web continuar agindo como empreendedores. Os fundadores de todas as empresas que nós adquirimos, eles continuam à frente do seu business, com a sua equipe, tocando o roadmap estratégico, o roadmap tecnológico, ou seja, tocando o core do negócio. Isso não é uma coisa que a gente abre mão em nenhuma transação. Consequência disso, nós nunca perdemos nenhum fundador de nenhuma empresa que a Local Web adquiriu. Já são 16 aquisições concretizadas e o pessoal está todo conosco até hoje. Primeira aquisição, que foi a Tray em 2012, o Williams, que é o fundador, está aí até hoje conosco, ele é o head da operação de e-commerce, mas posso continuar, né? O Vitor da All-in e assim sucessivamente. Todos conosco até hoje. Então, encontrar não só o ativo correto, no setor correto, mas que tenham as pessoas certas, que queiram ficar conosco no longo prazo e que tenham um fit cultural muito grande com a missão da Local Web, com os nossos valores, é a parte-chave para que a gente tenha sucesso nessas operações. Maravilha, Rafael. Quero chamar aqui o Alex André novamente para fazer perguntas para você. Rafael, uma pergunta que todo mundo faz, né? Ou seja, quando começa a analisar empresas de tecnologia aqui na Bolsa, a gente está vendo o setor financeiro muito aquecido, né? Ou seja, empresas voltadas à tecnologia no setor financeiro, fazendo diversas aquisições, né? E vocês, da Local Web, como que vocês enxergam esse setor financeiro e como que vocês têm essa visão estratégica de acordo dentro da companhia? E se vocês consideram que tem espaço também dentro do pipeline de modelo de negócios, principalmente no inorgânico, né? Ah, sem dúvida, Alex. O mundo dos serviços financeiros é uma baita de uma ferramenta de alavancagem de LTV com clientes, né? O que eu sempre digo, o problema desse setor é a atração de clientes, captação de clientes, né? Então você vê muita empresa, conta digital gratuita, são estratégias para tentar trazer massa, para depois você ter serviços em cima, né? Por isso que eu digo que a Local Web está no melhor dos dois mundos. A gente tem os clientes sendo atraídos por N formas de digitalizar um cliente, é a plataforma de e-commerce, apps para digitalização de setores como restaurantes, ferramentas de gestão de rede social, ferramentas de recorrência, agora um ERP, ou seja, todos os produtos base para começar a vida digital de um cliente, Local Web tem aqui. E a gente tem um processo de venda que me permite fazer isso de uma forma muito barata. O CAC da Local Web é muito baixo. O LTV sobre CAC do e-commerce, só para dar uma ideia para vocês, é de quase 20 vezes, 19 vezes, salvo engano, no número do último trimestre. Então, assim, é muito rentável. Então, ofertar serviços financeiros aqui, sem sombra... Primeira coisa, né? É uma necessidade de qualquer cliente, é uma conveniência quando você pensa em uniformização, e um baita de um alavancador de LTV, né? O problema, como eu disse, está no CAC, que é uma coisa que a gente já resolveu com a forma como a gente já atrai clientes para dentro do business. Hoje já temos uma operação muito robusta financeira dentro de casa. Então o IAPI, que é meu subadquirente,
só para dar uma ideia de dimensão para vocês, eu falei que ele transacionou mais de meio bi de TPV no primeiro trimestre, crescendo mais de 100% ao ano. Eu tenho hoje 70% de todo o GMV das nossas plataformas que rodam dentro de loja, eu capturo com a minha própria solução de pagamentos. Então já é uma operação de pagamentos muito relevante. Vindi veio para cá para solidificar nosso SaaS para serviços financeiros, né? Obviamente há muitos serviços que eu ainda posso plugar. O investimento em Credisfera, oferta de crédito para os nossos clientes. Vamos pegar o exemplo da nossa plataforma de e-commerce, né? Eu tenho muita informação sobre o meu cliente. Eu sei o setor que ele vende, eu sei qual é a recorrência de venda, perfil de venda dele, qual é o ticket médio, o que ele tem de recebimentos futuros, uma vez que eu faço o pagamento dele. Então eu tenho muita informação interessante para fazer um scoring. E mais do que isso, eu tenho contato com o meu cliente em momentos em que ele está fazendo gestão financeira. Então a oferta de crédito, para a gente, é muito natural de ser feita, né? Dentro do painel de controle, quando ele está controlando recebíveis, eu consigo fazer uma oferta muito qualificada para o meu cliente, com grandes informações para que a gente consiga fazer uma boa estratégia de crédito, né? E agora com o Bling isso fica ainda mais forte, porque eu não só vou conhecer todo mundo de recebimentos, né, de contas a receber do meu cliente, mas também saúde financeira e contas a pagar, né? Por meio do RP eu vou ter muito mais informação e muito mais contato com a vida financeira do meu cliente, o que ainda deixa mais rica a nossa oferta de crédito para isso. Então, as possibilidades são gigantescas, nós temos investido e continuaremos investindo em serviços financeiros para toda a nossa base. Tá certo. Rafael, eu tenho uma pergunta mais ou menos mesclando essa última que você deu e quando a gente estava falando na questão dos M&As, né? Geralmente as empresas, quando elas querem acelerar algum tipo de processo, cortar um caminho ali, elas vão e buscam empresas no mercado que fazem sentido para ela acoplar ali no setor, acoplar no case dela, enfim. Justamente por conta disso, para não perder tempo, com o desenvolvimento interno dentro do próprio core ali da empresa. E o setor de tecnologia é um setor que existe muito isso, que isso a gente visualiza muito no dia a dia aqui, justamente por conta que é um setor muito rápido, né? As questões relacionadas a e-commerce, a internet, enfim, é muito rápido, né? E, de repente, você desenvolver algum sistema, desenvolver algum mecanismo ali, pode custar mais do que, enfim, qualquer coisa que você já esteja fazendo e que você plugar ali um concorrente ou uma empresa menor. E aí, eu queria meio que juntar nessas duas respostas que você deu. Se nesse setor financeiro vocês estão sempre procurando mais empresas para plugar ali na operação de vocês e naquela questão de outros movimentos da própria local web, né? Você falou da internacionalização, você falou de outros setores ali que vocês dominam já, né? De pequenas e médias empresas. Então eu queria saber como que está essa visão para vocês, com o caixa que tem, com essas questões que a gente já conversou, como que está essa situação de trazer mais empresas em momentos específicos, em setores específicos para a empresa? Claro. Acho que só é importante, eu vou direto à sua resposta, mas lembrar, hoje a Localweb tem quase 2.500 funcionários, mais de 40% desse time dedicados a produto e tecnologia. Então o Localweb tem um grande time de desenvolvimento orgânico, né? Por que eu digo que M&A é parte do processo de R&D, de desenvolvimento de produtos, né? Porque há coisas que a gente vai para o mercado e encontra gente boa pra caramba, fazendo muito bem, que já está completamente integrado no nosso produto, que funciona nativamente. Eu tenho muita informação de uso de qualquer solução pelos meus clientes. Hoje a gente tem mais de 400 integrações na nossa plataforma. Então todo o ecossistema da tecnologia brasileiro se conecta nativamente à local web, hoje aos nossos produtos. Então eu tenho uma leitura muito clara de quais são os produtos que estão integrados, que funcionam bem, que tipo de demanda meu cliente tem. Então, para muitas dos movimentos que a gente pensa de evolução de produto, já tem gente lá fora fazendo coisas muito boas, né? Então, nesse momento, faz sentido pensar em aquisição.
dando um exemplo contrário a esse, né, quando a nossa operação de pagamentos foi Greenfield, a gente desenvolveu interna, o IAPay, desenvolvimento orgânico da companhia. Entendíamos à época que não existia uma boa operação de pagamentos dedicada a plataformas de e-commerce que a gente pudesse plugar nativamente. Então, sem sombra de dúvidas, desenvolvemos e é um produto de altíssimo sucesso. Um RP, poderíamos desenvolver internamente? Poderíamos. Mas seria custoso, iria demorar, e eu estou no meio de um momento em que está todo mundo crescendo muito, né? Uma operação como a Bling, a gente destacou isso no fato relevante, é um cara que está crescendo quase 100% ao ano, com uma aderência de base muito grande. Então, nesse momento, faz todo sentido a gente pensar que eu vou trazer o ativo correto, as pessoas corretas, é uma empresa que já entra jogando, porque ela já está integrada nos nossos produtos, então faz muito mais sentido eu pensar em M&A do que em aquisição, né? Outra coisa acho que vale ser destacada é, só dá para se pensar em M&A, e aí eu estou falando em tecnologia especificamente, se a empresa for capaz de não destruir valor na aquisição. Esse eu diria que é a parte chave da estratégia de M&A da empresa. Como eu disse, são 16 aquisições na nossa história, sem perder fundadores, sem destruir empresas, né? Então, quando eu compro uma empresa, a gente não vai lá, chega no primeiro dia, incorpora os processos, integra todos os times, mata a cultura. E se você fizer isso em tecnologia, você está morto, você perdeu o seu investimento. Então, encontrar bons ativos, eu diria que é razoavelmente fácil, né? Assim, existem muitas boas empresas no Brasil, o ambiente empreendedor do Brasil é fantástico, eu tenho visto cada vez mais empresas performando bem, crescendo bem. Agora, fazer uma oferta para uma empresa não é simplesmente uma oferta financeira. O segundo passo é onde está o valor, é ser capaz de fazer integração, não destruir valor e tirar sinergias dessas aquisições. Aqui eu diria que é onde o LocalWeb tem sido extremamente competente no que tem feito. E a gente ainda assim tem um pipeline muito robusto. Há muitos setores que fazem parte da jornada de um varejista digital, que a LocalWeb pode também ter soluções próprias. Importante sempre dizer, sempre de forma agnóstica, a gente sempre vai ficar conectado a todas as soluções relevantes do mercado, mas tal qual fizemos com pagamento, faremos com RP, por exemplo, há outros setores em que há uma sinergia muito grande na jornada do nosso cliente. Para todos esses setores, LocalWeb sim pode continuar fazendo M&A e continuará. A gente, quando divulgou os resultados do primeiro trimestre, eu deixei claros os números. Então, hoje a gente tem 11 empresas que estão ou com MOUs assinados ou que já tem uma fase de negociação mais avançada. Então, a gente vai continuar fazendo aquisição sem sombra de dúvidas. Entendi. E, Rafael, você falou, né, que vamos continuar fazendo M&As, vamos continuar buscando empresas. Quais seriam outros setores que poderiam gerar uma sinergia nesse momento da LocalWeb, né? A gente falou de alguns aqui, mas quais seriam, de repente, alguns setores que vocês estejam monitorando, que ainda não fazem parte, né, de todo o processo de vocês, da operação de vocês, que talvez seja interessante para a empresa? Claro. Assim, sim, eu vou dar alguns exemplos aqui, acho que de forma muito macro, pensando qualquer setor que esteja na jornada de digitalização de um cliente, na sua vida digital, pode fazer sentido, tá? Então, eu posso continuar fortalecendo o serviço financeiro? Sem dúvida. Eu posso ter ofertas de marketing digital que vão além do que eu tenho hoje. Hoje eu tenho ferramentas de abandono de carrinho, disparo de e-mail marketing, notificação por aplicativos, ferramentas de comportamentos preditivos que se usam de machine learning, de inteligência artificial, mas há mais, né? Você tem outras formas de fazer marketing surgindo, influenciadores digitais é um caminho, né? Você vê o live commerce, começa a ser uma tendência muito forte, não, na verdade uma tendência não, já se transformou numa realidade, né? Para PMS, sim, começa a ser uma tendência. Então, eu diria o seguinte: setores que são sinérgicos e que são complementares na jornada de um cliente para que ele seja bem sucedido digitalmente, são setores em que a gente pode continuar pensando em investimentos. Uhum. Tem uma pergunta aqui no nosso chat também, Rafael. O Vinícius, ele está falando o seguinte: Rafael, quais os principais triggers para o papel seguir subindo, na sua opinião? O que eu posso dizer sobre a companhia, né? Primeira coisa, a gente está exposto a um setor de altíssimo crescimento, né?
é um setor que ele é independente, num certo sentido, de contexto macroeconômico, né? Então, assim, a digitalização, ela vem como a gente comentou mais cedo, né? Ela vem como uma alternativa, no primeiro momento, de sobrevivência e começa a se consolidar como sendo uma substituição, né? Então, o mundo digital, ele continuará sendo extremamente relevante, então vai continuar crescendo muito, independente de contexto macroeconômico. Local Web está inserida nesse setor, mas com vantagens competitivas muito relevantes, né? Vantagens competitivas que fazem que eu posso falar sobre produto, sobre ecossistema, sobre caixa, rentabilidade. A gente é uma empresa que cresce muito, né? Mais de 50% de crescimento e com margens que batem perto de 30% EBITDA, o e-commerce organicamente 40%, então uma alta capacidade de investimento, né? Então, com bastante caixa. Então, o Local Web tem todos os ingredientes para continuar performando muito bem, continuar crescendo, continuar inovando. E é isso que vai fazer a Local Web continuar sendo valorizada pelo mercado. A gente tem que continuar sendo relevantes, continuar crescendo, continuar gerando caixa. Acho que nós estamos no caminho muito coerente estrategicamente falando, né? A gente tem feito movimentos sinérgicos, aquisições sinérgicas. Então, acho que estamos num caminho muito interessante de valorização da companhia e os números têm mostrado isso, né? Uhum. Tem uma outra pergunta do Emerson Duarte, perguntando se vocês têm perspectiva de pagamento de dividendo no curto prazo ou não. É um mínimo obrigatório. Assim, a ideia da Local Web, a gente tem convicção que existe muita oportunidade para o caixa da empresa. Uhum. Então a gente consegue gerar muito valor para o nosso acionista fazendo investimento no próprio business, né, em aquisições, expansão de produtos. Então a Local Web continuará usando caixa primordialmente para fazer investimento no próprio business. Tá certo. Falando um pouco mais sobre esse modelo de negócios de vocês hoje aí, a hospedagem de sites, que antes era um negócio central para a companhia e representava o primeiro passo para as empresas na digitalização, agora tem perdido um pouco de espaço com novas alternativas, né? Queria saber que alternativas são essas, como que a Local Web está posicionada nesses setores, Rafael? Claro, super importante sua pergunta. Muito tempo atrás a gente só tinha uma forma de ficar digital, né? Que era criando seu próprio site. Isso evoluiu muito e a Local Web evoluiu sua oferta também nesse sentido, né? Então começamos com hospedagem de sites. Hoje, para as pessoas terem ideia, a gente tem quase um quarto do mercado de hospedagem de sites brasileiro, então ainda somos um player muito relevante, líder de mercado dominantes, né? Mais do que o dobro do market share de qualquer outro player no Brasil. Mas você tem razão. Hospedagem de site já deixou de ser o principal produto da empresa há muito tempo, né? A empresa evoluiu nesse sentido, né? Quando a gente pensa hoje em digitalização de uma companhia, há várias portas de entrada. Então, o website ainda é uma porta de entrada, mas também não pode ser uma oferta complementar. Existe uma segunda, redes sociais, mídias sociais, né? Facebook, Instagram, qualquer um deles. Para isso, o Local Web também tem oferta. A gente tem uma empresa chamada Etus. A Etus é uma empresa que faz gestão de presença em rede social. Então o nosso cliente ele pode estar presente em qualquer rede social e por meio da Etus, ele administra sua presença em todas essas redes num lugar unificado. Agenda posts de forma automática, integrada, se comunica com o cliente, ou seja, uma ferramenta que ajuda o cliente a gerir sua presença em redes sociais, né? Que para muitos casos hoje tem sido o primeiro movimento de entrada no mundo digital. Uma terceira forma de digitalização é o próprio e-commerce, né? Há muitas companhias que já vão direto para o e-commerce, já começam... O e-commerce a gente tem que lembrar que ele é uma hospedagem de sites com muito mais features, né? Então o cliente cria lá www.soloja.com.br, esse é um site, mas que permite muito mais coisas do que um simples site, né? Ele é uma porta para o mercado do comércio eletrônico, mas é também uma forma de digitalização que ofertamos. Hoje a Tray, que é a nossa marca, é a principal plataforma de e-commerce de PMS do Brasil. Uma outra forma de digitalização é trazendo soluções específicas para alguns setores da economia. Então, por exemplo, restaurantes. O restaurante, com a digitalização, ele tem a opção de estar em qualquer marketplace, qualquer um desses apps relevantes, mas nós ofertamos aos nossos clientes uma operação que tem crescido a 130%
ao ano já é extremamente relevante, chamada delivery direto, que é o quê? O restaurante ele passa a ter um app próprio. Então, com o app próprio, ele faz relacionamento com o seu próprio cliente, né? Ele cria campanhas de incentivo, ele dá desconto, ele faz cupons, e ele não depende simplesmente da venda no marketplace. Afinal, o marketplace, os apps, eles são os detentores do cliente final, né? São vendas mais caras e que não dão ao restaurante o contato e o relacionamento com o seu cliente. O que a gente oferta por meio do delivery direto é uma alternativa de venda para o restaurante que quer se digitalizar. Então são várias as formas que a gente tem hoje de pensar em digitalização, e para todas elas a Localweb tem produtos extremamente sofisticados e relevantes no mercado brasileiro. E Rafael, e nessa estratégia para buscar novas empresas, para buscar novos clientes, como que vocês fazem, né? Qual é essa estratégia? Como que funciona a manutenção dessa base? Enfim, como expandir, né, os negócios por meio de novos clientes, captação de novos clientes? Super legal a pergunta. Isso é bem importante. Eu toquei nesse ponto, mas eu vou frisar isso novamente. Quando a gente pensa em canal de vendas para empresas para B2B, né, para PMS, você tem algumas estratégias, né? Quando eu penso em e-commerce especificamente, a gente acredita muito na educação do nosso cliente, né? Então eu comentei sobre a escola de e-commerce. Qual que é a ideia por detrás dessa? Um cliente, quando ele começa a buscar o que é o e-commerce, né? Então eu estou numa parte muito básica do entendimento, a propensão desse cliente consumir um produto e não ser bem sucedido é alta. A taxa de mortalidade do cliente, a gente tem que lembrar que um produto para PME é um produto barato, né? Com R$ 49,00 por mês, um cliente tem acesso a um plano super sofisticado da Tray. Então, é uma tentativa de negócio barata, né? O custo de oportunidade é extremamente favorável para se tentar uma iniciativa. Só que se você ofertar esse produto para um cliente que mal sabe o que é o e-commerce, a chance de não haver êxito nessa jornada dele é alta. Então, no que a Localweb acredita? Em educação. Por isso a gente tem a escola de e-commerce, que é um processo gratuito de compartilhar experiências, tecnologia, compartilhar conhecimento sobre o mundo de e-commerce, para que o cliente aprenda a fazer isso. E, obviamente, enquanto ele vai aprendendo sobre esse processo, a Localweb vai tendo mais conhecimento sobre esse potencial cliente. Chega um momento em que ele já entendeu o que é o e-commerce, ele já estudou sobre como é a logística, como precificar, como vender no marketplace, como fazer marketing digital. Nesse momento, o cliente não só está pronto para começar a operar com mais taxa de sucesso, como é mais possível que eu faça a minha venda a ele. Então, hoje, mais de 50% da nossa venda ela é por canais de educação, né? Esse é um dos caminhos. Tem uma outra coisa que nós acreditamos muito, que é em força de marca, né? Localweb, acho que é um grande exemplo disso. Localweb construiu sua marca desde o início e se consolidou como sendo um sinônimo de hospedagem de sites no Brasil. Então, termos a nossa marca associada aos nossos produtos, então um trabalho muito forte de brand marketing, é uma outra forma que a gente entende que é bastante relevante para o nosso setor e para a nossa captação de clientes. E, principalmente, produto, né? O que faz a grande diferença quando você vai vender para PMS é a capacidade de ter os melhores produtos, os produtos ofertados de uma forma muito, muito tranquila, que faz parte da jornada do cliente, não é nada que você empurra para ele. Afinal, empurrar produto para um PME é a morte. Você tem que saber vender o produto certo no momento que o cliente precisa de algo, né? E ter o produto certo, que funcione de uma forma muito fluida, que não demande conhecimento técnico, é a chave para que essa venda seja bem sucedida e, obviamente, o cliente seja um cliente de longo prazo contigo. Tá certo, Rafael. Mais uma pergunta, então, do Alex André, que está aqui com a gente. Alex. Rafael, sobre a questão de contratos, né, das empresas com a Localweb, como que funciona essa relação, né, o LTV, você fala com o cliente, e também a relação do churn, né, ou seja, quais são os maiores desafios para vocês diminuírem, né, o churn e aumentar aí cada vez mais o LTV do cliente? Claro, legal. Nosso produto ele é todo vendido digitalmente, tá? Então, assinatura digital, o cliente entra lá www.tray.com.br, paga um boleto ou coloca o cartão de crédito dele, tá lá, R$ 49,00 por mês, ativou o produto. Então, nossa forma de venda ela é toda digital, né?
são produtos que têm recorrência, assinatura periódica, né? Precificações distintas para periodicidades diferentes. Então, sei lá, uma hospedagem de sites, eu posso vender planos anuais ou planos mensais. Esse é um pouco da característica, né? Quando a gente fala de business de assinaturas, o que manda, no final das contas, é a tua capacidade de rentabilização por quanto custa atrair cada cliente, né? Que é a métrica do LTV sobre CAC. Sendo um pouco detalhista aqui, o LTV sobre CAC, como ele é calculado, né? É a margem de contribuição por cliente que a gente tem, dividida por quanto me custa atrair cada cliente. No final das contas, ela mostra que, para cada safra, que a gente chama, né, para cada cohort, quanto eu gastei para trazê-lo e quanto eu consigo rentabilizá-lo pelo lifetime que ele tem, que é a vida útil que ele tem conosco. As métricas da Local Web hoje são extremamente relevantes. Para o Bionline SaaS, a gente está falando de 11 vezes, para o Commerce, quase 19 vezes. Então, a gente é capaz de fazer, no caso do Commerce, por exemplo, 19 vezes retorno em termos de margem bruta na vida útil do cliente, comparado ao quanto me custou trazer aquele cliente para dentro de casa. Então, isso mostra que a gente é extremamente eficiente em duas coisas, né? Atrair cliente de formas baratas, e aí eu dei alguns indicadores aqui qualitativos, né, que nos permitem pensar por que é barato. Por exemplo, educação. Educação é uma forma barata de você trazer cliente, né? Você não precisa de take rate, você não precisa de grandes campanhas, nada mais. Então, são algumas estratégias que a gente tem para baratear o custo de aquisição, e o LTV ser tão alto tem a ver com a nossa capacidade de cross-selling. Acho que uma métrica super importante para as pessoas saberem sobre o Local Web é a alavancagem que a gente tem no ARPU do nosso cliente. O nosso cliente, ele evolui quanto ele gasta conosco, em média, em 3 anos, 7 vezes. Então, meu cliente, ele começa gastando R$100 comigo, em 3 anos ele está gastando 700, né? Por que isso acontece? Porque o cliente, conforme ele vai ficando mais bem sucedido, ele tem que fazer upgrade de planos, contratar planos mais sofisticados, ele acaba contratando coisas adicionais. E não só isso, né? Todo o cross-sell de features que a gente tem, pagamento, logística, integração com o marketplace, também ajudam o cliente a ter maior dispêndio conosco, né? Isso faz com que o ARPU dele cresça de 100 para 700 em 3 anos. Somado ao fato de que o custo de captação de cliente é barato, por isso a gente consegue ter um LTV sobre CAC tão alto e, por consequência, uma operação extremamente rentável. Bacana, Rafael. Uma outra pergunta, voltando a uma pergunta mais top-down, né, sobre empresas de tecnologia, mas muita gente pergunta aqui, olhando as empresas de tecnologia lá fora, né, nos Estados Unidos, olhando esse segmento de inflação, essa preocupação com a inflação e o aumento dos juros por lá. Aqui no Brasil, esse aumento de inflação por aqui pode prejudicar principalmente as empresas de tecnologia, como vocês também, o Local Web? Como que isso impacta também na relação de financiamento, ou seja, a companhia sempre precisando, né, de dinheiro, enfim, para continuar suas aquisições e também, ou seja, no cenário fica mais desfavorável, ou aqui no Brasil é totalmente diferente do que o cenário que acontece nas empresas de tecnologia nos Estados Unidos? Quando a gente pensa, eu estou pensando em juros, então, para a dívida, que é o que você colocou, obviamente fica mais difícil, né? Mas, de qualquer forma, eu diria o seguinte, né? O Local Web acho que é um caso típico, né? A gente tem um caixa muito robusto, a gente consegue acessar mercado de equities hoje. O Local Web sempre foi uma empresa extremamente conservadora, tá? Do ponto de vista de endividamento. Quem olhar meu balanço vai ver que a dívida da companhia é de menos 100 milhões de reais. A gente nunca tem como prerrogativa a alavancagem da companhia, né? Então, nosso investimento ele foi por meio de captação em equity. Mas existe um mercado muito, eu diria, já bem consolidado e que tem atraído cada vez mais dinheiro de venture capital e de private equity, né? Então, bons produtos, boas iniciativas, bons empreendedores, eu tenho convicção que não deixarão de ser bem-sucedidos por falta de financiamento, né? É um setor que é de alto crescimento, é um setor relevante, todos os bons investidores têm buscado montar posição em tecnologia, então eu não tenho dúvida que boas histórias, bons produtos, teses sustentáveis, teses coerentes, sempre terão funding para que consigam se alavancar. Muito obrigado, Rafael. Felipe?
Tá certo, Alex, obrigado. Eu queria pedir para o Rafael deixar as considerações finais, então. Já agradeço o tempo, a disponibilidade, esse bate-papo muito bacana e esclarecedor sobre a empresa, sobre o case, sobre os próximos passos, enfim, sobre tudo que contempla aí a Locaweb. A gente agradece demais a sua participação aqui, viu, Rafael? Muito obrigado. Imagina, Felipe, eu que agradeço o convite, agradeço a todos que gastaram esse tempo escutando a gente aqui. Para a gente é sempre um prazer muito grande falar sobre a companhia, né? A Locaweb veio ao mercado 1 ano e 3 meses atrás, e uma coisa que eu acho que nos caracteriza, a gente é uma empresa muito transparente, muito comunicativa com o mercado. Eu entendo que é papel da empresa fazer educação do mercado, né? Nossa tese é uma tese nova, não havia companhias com o mesmo modelo de negócio que a gente na bolsa, então cabe a gente vir ao mercado, ser muito transparente, muito claro no nosso discurso, explicar a estratégia, explicar métricas do business, para que todas as pessoas que tenham interesse na empresa sejam capazes de investir com mais qualidade, né? E por isso eu digo o seguinte: Locaweb tem uma área de RI, o nosso site bastante completo, bastante ativo, convido a qualquer pessoa que tenha qualquer necessidade de continuar aprofundando entendimentos da empresa, entre em contato com o nosso time de RI, que vai ser um prazer sempre falar sobre a empresa. Maravilha, então. Um abraço, até uma próxima, viu, Rafael? Tchau, tchau. Tchau, Felipe, obrigado. Valeu. Esse foi o Rafael Chamas, CFO da Locaweb. Espero que vocês tenham gostado aí desse papo sobre a companhia. Mas antes da gente conversar com o nosso próximo convidado, Pedro Martins, analista da Grow Capital, para falar mais sobre esse setor de tecnologia, quero trazer aqui algumas notícias do mercado financeiro para vocês. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais suspendeu em caráter liminar a decisão da primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte, que havia decretado a falência da MMX Sudeste. A informação foi confirmada pela própria MMX Mineração e Metálicos através de um fato relevante nessa segunda-feira. De acordo com a companhia, foi considerado que a decisão de transformar a recuperação judicial em falência não poderia ter sido anunciada sem a prévia manifestação da MMX Sudeste sobre as alegações apresentadas pelo administrador judicial relacionadas ao descumprimento dos planos de recuperação judicial. Também, segundo a companhia, cabe recurso da decisão do desembargador relator. Além disso, a MMX ressalta que o agravo de instrumento ainda vai ser julgado de forma colegiada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, após resposta do administrador judicial e parecer da Procuradoria de Justiça. Agora sim, vamos bater um papo com o Pedro Martins, analista da Grow Capital, para entender qual que é a expectativa dele para a Locaweb, para saber a visão dele do setor de tecnologia. Pedro, seja bem-vindo aqui à BMC Business, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Felipe, obrigado pelo convite aí, boa tarde. Boa tarde, prazer é nosso de recebê-lo você por aqui. A Locaweb divulgou mais uma série de resultados positivos, aliado a isso, novas aquisições. A gente conversou agora há pouco com o Pedro, com o Rafael Chamas aqui. Você vê espaço para uma maior consolidação do mercado nos próximos trimestres? Como que você vê essa movimentação da empresa, Pedro? Com certeza, foi uma aula aí do Rafael, né, agora à tarde, mas sim, falando sobre o setor, tem muito espaço para capitalização, Felipe. As empresas já estão para consolidação, né? As empresas já estão super capitalizadas, né? A própria Locaweb acabou de fazer aí um follow-on, vimos vários IPOs aí no setor, e o setor de Venture Capital como um todo muito aquecido, com muito dinheiro aí à mesa. Fora isso, quando a gente olha o ambiente dessas empresas de tecnologia, ele não tem como não ser super aquecido na parte de M&A, né? São muitas empresas diferentes, com muitas tecnologias diferentes, coisas novas surgindo o tempo todo, e tempo é muito importante. Então, geralmente, as empresas grandes, ao invés dela perder o tempo para desenvolver, ou até gastar também para desenvolver internamente uma determinada tecnologia, é melhor para ela estrategicamente lá já fazer uma aquisição de alguém que já está com aquela tecnologia. Além dela ela ter dinheiro para fazer isso, para ela estar capitalizada, quando ela coloca isso para dentro, ela já consegue fazer uma venda cruzada dessa tecnologia para a base dela toda de clientes, né? E ao mesmo tempo ela já tem ali uma despesa enorme de marketing, outras despesas que ela coloca essa empresa para dentro, exponencia a tecnologia dela dentro dessa base enorme, ou seja, tem um retorno muito rápido. Então, dado isso, eu não vejo como o setor não continuar nessa toada aí forte de aquisições.
mesmo se a Bolsa não continuar nessa animação toda com o setor de tecnologia, que eu acho que vai continuar, mas mesmo que não continuar, eu acho que esse setor de tecnologia depende disso, e vai continuar entregando aí vários M&As e vários movimentos bem interessantes, bem estratégicos, assim como a Local Web fez. Pois é, né? Você comentou essa questão dos M&As, o próprio Rafael falou na questão de que qualquer empresa, qualquer setor, qualquer coisa que eles visualizem ali que possa plugar na empresa, que possa fazer parte da operação deles, eles olham que não tem muito essa questão de ser apenas um setor, né? Eles falaram do setor financeiro, falou do setor de educação, enfim, vários setores que podem ser plugados ali na operação da Local Web. Queria saber como que você vê, né, esse mar de possibilidades, esse leque tão grande assim, inclusive para a empresa fazer uma escolha. Você acha que daqui para frente pode vir alguma novidade? Você acha que daqui para frente a gente pode ver alguns movimentos um pouco mais direcionados para áreas que a gente não costuma ver na visão da Local Web? Eu acho que sim. Inclusive, eu olho o setor de tecnologia praticamente agora há 3 anos, né? E é complicado para a gente analisar quando a empresa anuncia uma aquisição. Porque quando ela acaba de anunciar, você vai lá, entra no site da empresa para tentar entender do que aquela empresa está sendo adquirida, você tenta falar com a RI para entender, mas a gente não tem muita noção, na verdade, do que está vindo por trás. Né? Por exemplo, o Bling, né, que foi uma das últimas que a Local Web anunciou. Quando ela falou de Bling, a primeira coisa que você vê é um RP. Aí você fala, pô, mas a Local Web já tem uma parte ali que não é muito grande, não é muito forte, mas já tem uma parte ali de RP, por que ela está fazendo? Mas aí não, você começa a entender e ver que é todo um RP muito focado para pequenas e médias, uma coisa super tecnológica, que já tem uma base de clientes grandes e que vai agregar muito quando entrar dentro da base da Local Web. E estou falando tudo isso para dizer que acho que sim, podem vir aí aquisições diferentes, podem vir coisas do setor financeiro, podem vir coisas de cunho de mídia social, de marketing, várias coisas que a gente não consegue nem pensar, que no começo a gente vai olhar, vai estranhar, provavelmente a gente vai achar caro o valuation, né, que é o que tem acontecido uma atrás da outra, mas quando a gente vê que a empresa começa em seguida a entregar resultado e dar o racional por trás, por que ela fez aquilo, eu acho que faz sentido. Então sim, né, a resposta é sim, eu acho que vão vir coisas muito diferentes, mas também eu não espero que venha nada muito fora desse ecossistema que eles dizem, né, o ecossistema de prover soluções online, de prover soluções, na verdade, tecnológicas para os clientes. Me espantaria muito, por exemplo, se a própria Local Web fizesse alguma mudança e uma aquisição de alguma coisa asset heavy, né? Que ela comprasse, por exemplo, um centro de distribuição, uma coisa desse tipo. Eu acho que a própria empresa fala que não vê muito isso, ela está vendo ali soluções mais pontuais, tem até a solução dela de coleta em pontos próximos, mas que é totalmente asset light, porque os espaços são alugados. Então, enfim, acho que alguma coisa muito fora dessa parte tecnológica e asset light assustaria e a gente teria que entender muito bem. Mas de resto, a gente tem que confiar e entender que a empresa está fazendo um bom trabalho, né? Maravilha, Pedro. Quero trazer aqui para bater um papo contigo também o Alex André, que está aqui com a gente. Tem perguntas. Alex. Pedro, muito obrigado aí pelo bate-papo. Primeiro, a primeira pergunta para falar aqui um pouco mais sobre não só a Local Web, mas todas as empresas de tecnologia. Um dos principais desafios da companhia é manter o CAC, né, o custo de aquisição do cliente, baixo, né, para realmente a companhia conseguir escalar o seu negócio. Na visão de competitividade que você enxerga no mercado, essas aquisições, você acredita que esse mercado mais competitivo consegue pressionar o CAC de uma forma que a própria companhia tem que trazer o valor mais baixo para, consequentemente, captar esse cliente, como a gente vê aqui, principalmente no setor financeiro, né, com os bancos? Isso pode chegar na ponta como a Local Web, enfim, as empresas que fazem esse tipo de serviço? Alex, obrigado aí pela pergunta. Acho que sim, essa é a grande dúvida de todo mundo, para falar a verdade, né? Tanto quando a gente projeta hoje essas empresas de tecnologia, a gente coloca um crescimento da receita absurdo, mas fica todo mundo muito perdido ali com a margem do que vai acontecer, se elas vão realmente conseguir manter uma margem positiva, se elas não vão sair queimando caixa para adquirir esses clientes. Eu acho que aí também tem o ponto contrário, que realmente essas empresas, por já serem muito grandes, elas já estão na frente nessa competição de todo mundo. Então, por mais que elas sejam pressionadas no CAC também, a pressão delas acaba sendo menor, porque elas já têm uma marca mais conhecida, já tem uma plataforma mais conhecida e já tem uma distribuição muito maior, o CAC acaba sendo muito mais pressionado nos menores,
que acaba forçando o movimento de M&A, né? Que o cara vê e fala, pô, eu não consigo mais gerar caixa porque eu estou tendo que gastar muito para adquirir o cliente. Então eu vou precisar acabar vendendo minha empresa. E a local web, por outro lado, ela consegue pagar muito, porque quando ela joga isso para dentro e vê o CAC dela muito mais baixo, porque ela já tem a marca, como a gente falou, faz sentido para os dois fazer essa fusão. Então acho que sim, o CAC é a grande preocupação de todo mundo em margem. Acho que hoje os analistas e o mercado como um todo, a gente dá o benefício da dúvida de falar, tudo bem por um tempo você queimar caixa, seu CAC ser muito pior, porque é aquela história do winner takes it all, então a gente vai deixar você crescer, queimando caixa, a gente continua te dando dinheiro, para lá na frente você conseguir recuperar isso e voltar com um CAC que faça sentido. Então acho que hoje a gente ainda está nesse momento, mas sim, é a apreensão de todo mundo ali, a gente ficar vendo isso no modelo e tentando entender até onde pode ir essa queima de caixa ou não. Muito obrigado, Pedro. Felipe? Tem uma pergunta do nosso chat aqui, Pedro, o Emerson Duarte, falando o seguinte, existe uma discussão de que Cash 3 não seria uma empresa de tecnologia, sim de marketing digital. Qual que é a sua opinião sobre isso? É uma ótima discussão mesmo. E o grande problema é que hoje é muito difícil separar tudo isso, na verdade. O que é marketing digital se não for uma empresa de tecnologia, né? Acho que já até vi gente falando que é uma grande agência de publicidade. Pode ser que seja, ao mesmo tempo que, por exemplo, o Get Ninjas também. Get Ninjas é um grande classificado super tecnológico que tenta te oferecer um CAC baixo. Então, eu acho que sim, é uma discussão válida. É difícil realmente pontuar quem está em cada ponto, mas eu acho que, apesar dela ser interessante e ser válida, eu acho que não é isso que impacta, no final das contas, no valuation das empresas. Você definir que ela é uma tech, ou ela é uma marca digital, ou ela é uma fintech, pouco importa se ela continuar entregando o resultado que ela está prometendo. Se ela estiver trazendo receita forte, um crescimento que não parece arrefecer, e conseguir ter uma geração de caixa ali, pelo menos, talvez não no curto prazo, mas no médio prazo você conseguir enxergar que ela pode gerar caixa e é um segmento vencedor, eu acho que essa é a discussão que importa, na verdade. Mas acho que sim, é um ponto. E até a própria Melius, né? Vamos supor que a gente falou que o ano passado, sim, Melius era marketing digital. Agora que ela já tem, ela tem um cartão de crédito, ela está entrando com outras soluções financeiras, ela passa a ser uma fintech. Então, é por isso que eu acho difícil e talvez não o mais importante dar esse label. O importante é o resultado que ela está entregando mesmo. Tá certo. E uma última pergunta aqui, Pedro. O JJ falando que não quer abusar da sua boa vontade, mas queria saber se você tem uma visão de Bimob para compartilhar aqui com a gente. Nossa, JJS, eu vou ficar te devendo mesmo, viu? Acabou de vir esse IPO, a gente está tendo IPO um atrás do outro, e como também dando uma desculpa aí do meu lado, pra gente, no fundo, como a liquidez dela não tá super alta ainda, ela tá no final da minha lista de prioridades ali para começar a analisar. Tem outras aí que eu preciso ver na frente, então eu vou ficar devendo essa resposta aí. Maravilha, sem problemas, Pedro. Quero agradecer sua participação aqui, pedir para você deixar suas considerações finais, por gentileza, aqui para a gente. Imagina, obrigado vocês pelo convite, sempre um prazer aí conversar com vocês e obrigado pela aula de local web aí com o Rafael mais cedo. Abração. Foi muito bom mesmo, muito bom também contar contigo aqui, todo o time da Grow, sempre muito solícito com a gente. Um abraço, viu, Pedro? Até a próxima, então. Abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau. Daqui a pouquinho a gente tem resultados das empresas aqui com o Alex André, mas antes da gente falar dessa temporada de balanços aí, hoje a gente vai falar sobre Fleury e Hermes Pardini. Mas antes disso eu quero passar com algumas notícias do mercado financeiro também. A BBM Logística vai abrir capital no mês que vem na Bolsa. O IPO vai ser lançado no dia 3 de junho em oferta restrita. Isso quer dizer que apenas investidores institucionais podem adquirir os papéis. A expectativa é de que a oferta pública inicial de ações movimente até 1 bilhão e 600 milhões de reais e que 800 milhões desse montante vão para o caixa da empresa. A precificação da ação deve acontecer no dia 17 do mês que vem, de acordo com as informações divulgadas pelo broadcast. E a EcoRodovias informou que o volume consolidado de tráfego nas rodovias que administra teve um aumento de 39,4% entre os dias 17 e 23 de maio, em comparação com o mesmo período do ano passado.
No acumulado do ano, até o dia 23 de maio, a alta já é de 21,5% em relação ao mesmo período de 2020. Vamos então agora falar com o Alex André, vamos continuar falando dos resultados das empresas nessa primeira temporada de balanço. Hoje a gente vai começar pela Fleury, né, Alex, que no início desse mês concluiu aí a compra de 100% das cotas de emissão do Centro de Infusões Pacaembu, uma operação que custou aí 120 milhões aos caixas da companhia. O fechamento do negócio ocorreu após o cumprimento de condições suspensivas e da aprovação sem restrições pelo CAD. Essa não é a única aquisição da rede de laboratórios, né, Alex, que teve lucro líquido aí de 118 milhões de reais no primeiro trimestre. Fleury também fechou a aquisição de 80% das ações da clínica de olhos Dr. Moacir Cunha. Será que tem espaço para mais aquisições aí nesse primeiro trimestre? Vem mais coisa aí pela frente, Alex André? Não duvido, viu, Felipe? Essa companhia é uma máquina de M&A na parte de saúde, né? Vem adquirindo diversas companhias. A gente vai passar o primeiro resultado aqui do primeiro trimestre, né, desse ano, que também consolida muito essa estratégia inorgânica da companhia. Não é uma grande novidade, né? Ela vem crescendo de uma forma inorgânica, mas também se consolidando no mercado. Então esse patamar aí que a gente está observando os números em relação à Covid-19 no ano passado trouxe uma preocupação muito grande em relação ao setor, que os pequenos players ficaram cada vez, né, mais frágeis em relação aos números aí, tanto de consultas, enfim, em relação em exames, né, ficou cada vez mais prejudicado. E a Fleury, como um player já competitivo, né, até aquele conceito que a gente estava conversando aqui com o Pedro, né, que é o conceito, né, do winner takes all, né, ou seja, o ganhador, né, ele leva todo o conceito do mercado, ou seja, ele ganha preferência, ele ganha share, ganha participação, e a Fleury é um dos maiores players, né, desse segmento aqui de laboratórios. Tá? Então vamos falar aqui do resultado. Então o primeiro destaque, né, a gente tem aqui no primeiro slide, a gente tem os destaques do primeiro trimestre de 2021. Então a receita bruta da companhia atingiu o segundo maior nível da história no trimestre, totalizando mais de 964,3 milhões de reais. Representa um crescimento de 25,1% no primeiro trimestre de 2021. Já o atendimento móvel apresentou um crescimento relevante pelo quarto trimestre consecutivo, correspondente a 7,7% da receita bruta. Teve um ganho aí de 86% no trimestre. Desde o início da pandemia, foram realizados aproximadamente mais de 2,7 milhões de exames para a Covid-19, sendo mais de 1,3 milhões de exames de PCR e 1,4 milhões de exames sorológicos. No trimestre, o volume realizados foi em torno de 597 mil exames. O serviço de telemedicina em plena expansão, né? Então isso é uma novidade, né? A companhia vem desenvolvendo ao longo dos trimestres e também vem tendo grande representatividade, muito também puxada pelo segmento, essa questão do Covid-19, ou seja, pelo distanciamento, que traz em torno aí de mais de 300 mil consultas realizadas por meio da Saúde ID. Falando agora de geração de caixa, né, o EBITDA foi em torno de 285,5 milhões de reais, né, um crescimento de 45,7%, com margem de EBITDA de 31,9%. A gente está falando aqui de mais de 450 basis points aqui de crescimento no primeiro trimestre de 2021. A gente falando de lucro agora, né, lucro líquido de 118,6 milhões de reais, crescendo 102% com margem líquida de 13,13%. Já a geração de caixa operacional foi em torno aí de 199,2 milhões de reais, um crescimento de 52% também. O retorno sobre capital investido, que é um indicador muito importante, inclusive até o Marcos Saravalho gosta desse indicador, que é o ROIC, né, sem ágio, considerados os efeitos aí do IFRS 16, né, uma metodologia contábil, foi em torno de 47,2%. Já a questão dos clientes, ou seja, a satisfação dos clientes medido pelo NPS, né, o Net Promoter Score, apresentou uma melhoria em relação ao quarto TRI, atingindo 73,1% nas unidades de atendimento e 81,5% no atendimento móvel, resultado dos esforços contínuos da companhia melhorar tanto os serviços de todas as suas unidades. Tá? Então agora no próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais sobre a telemedicina, né, a evolução do número de vidas, né, em relação da Saúde ID. A representatividade nas vidas tem sido aí superadas cada vez mais, né, nesse indicador. E a gente observa aqui em questão de vidas, né, ou seja, aumentando significativamente, né, vidas únicas totais, e também consultas por vida está aumentando, né, saiu aqui em torno de 1,4 no primeiro TRI, uma representatividade de quase zero, né, e agora chegando num número muito, muito atrativo, né, em torno de 1,8, ou seja, cada vez mais o número de recorrência em que a relação na telemedicina vem aumentando. Tá? Isso que passa também nesse gráfico e também, claro, a base, né, de crescimento
na Saúde ID. Também a gente tem, falando um pouco mais sobre consultas no próximo slide, a gente observa aqui que esse crescimento vem sendo muito forte, né, desde o primeiro trimestre, né, ou seja, que está praticamente nulo, né, ou seja, foi criado, né, todo esse conceito, e agora no primeiro trimestre de 2021 a gente observa também um grande ganho, né, ou seja, mais de 177 mil consultas realizadas, né, um ganho mais de 104% comparado ao quarto trimestre, ou seja, realmente mais do que dobrou referente ao quarto trimestre em relação a consultas de telemedicina. Agora, passando no próximo slide, a gente tem aqui a receita bruta consolidada, né, a companhia observou um número muito forte, né, um crescimento de 25%, e maior parte correspondente aqui um crescimento de 22,9% de unidade de atendimento, e o B2B vem ganhando representatividade, mas bem flat, né, crescendo 1%, de 16% para 17% em relação da receita bruta. No próximo slide a gente tem aqui para fazer um breakdown aqui da receita bruta, né, em relação da receita, em relação aos meses de janeiro, fevereiro e março, e também o primeiro trimestre. A gente tem aqui esse crescimento muito forte, né, em relação às unidades de crescimento, e também fazendo a participação da receita bruta nos exames de Covid-19, a gente observa aqui em torno de 7% está relacionado às unidades de atendimento, 22,4% das unidades do B2B e também 9,7% na relação do consolidado total, tá, da receita bruta da companhia. E agora a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre a receita bruta no próximo slide. A gente vai desempenhar um pouco, tem o desempenho das principais unidades de atendimento, né, ou seja, quais são as principais marcas que têm as maiores participações em relação da receita bruta. Então, a maior parte a gente tem aqui as unidades de atendimento, com 22,9%. As marcas regionais correspondem aqui a uma participação menor, 20,1%. A marca A+, em São Paulo, né, para quem é de São Paulo conhece, um crescimento aqui maior, mas basicamente bem acompanhado pela marca Fleury, a marca do Rio de Janeiro, cresceu 23,7%. Marca Rio de Janeiro logo atrás, 23,6%. E a marca Fleury, em torno de 23,3% em relação ao desempenho da receita bruta, tá, consolidada da companhia. E agora falando um pouquinho mais sobre despesas e custos, né, no próximo slide, a gente fala um pouco mais sobre custos, aumentando em torno de 15% em relação da receita líquida, chegando em mais aqui de 606 mil reais, né, ou seja, em relação ao custo da companhia, e também, claro, colocando em relação da receita líquida. No próximo slide, a gente tem, no próximo slide aqui do lado lateral, a gente tem as despesas operacionais e também as despesas operacionais recorrentes, que também aumentou 12,6% nesse gráfico à direita aqui, tá? Ou seja, chegando a participação menor em relação à receita líquida de 11% para 9,9%. Agora, passando aqui para um outro slide, a gente tem aqui também para falar um pouquinho mais, né, sobre EBITDA, né, geração de caixa da companhia. O EBITDA cresceu 45,7%, como a gente comentou nos destaques, né? Então o EBITDA teve um patamar muito forte, ou seja, a companhia gerando caixa, com uma margem EBITDA também crescente, ou seja, a companhia também aumentando sua margem de 27%. Vamos só passar para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o EBITDA. E a gente falando aqui do EBITDA que saltou de 27,4% para 31%. Isso, esse gráfico já fala um pouquinho mais sobre o EBITDA. De 27,4% para 31,9% de margem, o EBITDA crescendo 45,7%. E agora no lucro líquido, né, ou seja, a companhia aumentando seu lucro líquido em mais de 100%, né, 102%, também aumentando a sua margem, né, basicamente aqui quase dobrando, né, de 8,2% para 13,3% de margem líquida. Tá? É um crescimento muito forte. E aqui na parte do fluxo de caixa, né, a companhia também aumentando seu fluxo de caixa, né, em torno de 52,2%, fluxo de caixa operacional, e a conversão do fluxo de caixa operacional em EBITDA, chegando em 66,8% para 69,8%, né, ganhando aqui 1% de participação. Também em relação ao CAPEX, né, a gente tem aqui os investimentos, a gente destravando aqui os investimentos breakdown, aqui a gente tem novas unidades, expansão de oferta e áreas técnicas, em 32,7%, correspondendo aqui a 51,3 milhões de reais. Renovação de equipamentos diagnósticos e de manutenção, menor parte aqui dos investimentos, em torno de 9,7 desses 51 milhões de reais. E por fim a gente tem aqui o investimento, olha a prioridade da companhia, né? Investimentos na área digital e na área de TI, que representa mais de 57% desse CAPEX de 51 milhões de reais da própria Fleury, tá bom? E aqui no último slide, e também não mais importante, a gente fala de retorno sobre capital investido, o ROIC, né, o ROIC, a gente observa aqui desde lá do segundo trimestre, como a gente tinha comentado, ou seja, a Covid prejudicou muito, né, ou seja, as pessoas diminuíram a quantidade de exames, de consultas, ou seja, isso trouxe um retorno sobre o capital investido de uma forma, caiu muito forte, né, a gente estava falando do primeiro trimestre que era um nível pré-Covid, que era de 45,7, chegou a 25,6 e agora superando o patamar pré-Covid em 47,2% de ROIC. Né. Também falando aqui do lado, né, sobre o Net Promoter Score, né, que mede muito sobre a satisfação, o atendimento do cliente, ele cai, né, em relação ao primeiro trimestre, mas se a gente comparar aqui principalmente
com o quarto trimestre ele ganhou a participação, né, de 3 pontos, que basicamente 3 pontos percentuais, né, mais ou menos nesse sentido, mas com uma queda ali no primeiro trimestre em relação em 376 basis points, que estava em torno de 76,9%. Então é isso, Felipe, comentando um pouquinho mais, né, sobre a Fleury, e também a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre Hermes Pardini. Pois é, Alex, vamos falar então de Hermes Pardini. O lucro da empresa aumentou 217% nesse primeiro trimestre, né, Alex? Mas apesar disso, a XP, por exemplo, reiterou recomendação neutra para a companhia, mantendo o preço-alvo a R$ 21. Isso porque, para a corretora, apesar da melhora impressionante do lucro, o resultado do ano passado não é uma boa base de comparação, por conta aí do impacto que a pandemia teve nos resultados da empresa também. Outro ponto destacado é o fato do Hermes Pardini não ter deixado claro o impacto positivo dos testes de Covid nos resultados desse primeiro trimestre, né, Alex? Essa informação faltando ali em algum resultado acabou pesando para a empresa. Talvez uma falta de clareza, né, na companhia na parte dos resultados traz, né, uma insegurança para o analista, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre o resultado, que também passa, né, ou seja, um dos principais pontos em relação aqui aos indicadores financeiros, né. Então, o primeiro slide a gente traz aqui a relação dos principais destaques, né, ou seja, tanto a relação aqui da margem bruta, que foi em torno de 28,7%, a gente está falando de um EBITDA, né, de 106,4 milhões de reais, como os próprios analistas comentando, com uma margem EBITDA de 22,3%. Já o ROIC, olha que interessante, isso que é bem legal, como a gente comenta, duas empresas do mesmo setor, isso que a gente traz aqui no BMC Business. O ROIC da Hermes Pardini de 34,7%. Como a gente estava comentando do ROIC da Fleury, está em torno de 47%, né? Ou seja, tem uma diferença ali, né, basicamente aqui, é mais de 10% em relação da Fleury e também da Hermes Pardini. Claro, aí depende muito da relação da análise, enfim, relação de consolidação de mercado, né, ou seja, da geração de caixa, mas principalmente esse indicador ROIC é uma fotografia muito importante, né, ou seja, o retorno da companhia. E aqui também a gente passa um pouquinho mais, né, sobre inadimplência, em torno de 0,5% da receita líquida, e também o fluxo de caixa operacional em torno de 85,7 milhões de reais. E a companhia, né, ou seja, falando aqui de proventos de juros sobre capital próprio, um pagamento de 8,4 milhões de reais, tá? Agora falando um pouquinho mais sobre recordes, né, a companhia reportou aqui alguns recordes, como até a própria XP, né, que o Felipe comentou, apesar desses resultados positivos, né, que trouxeram aí um recorde de receita bruta. No próximo slide a gente vai falar um pouquinho sobre isso, EBITDA, lucro líquido e clientes, né, então, ou seja, a companhia ela aumentando de uma forma muito representativa, né, nessas 5 linhas de receita, né. E agora a gente falando sobre o número de testes, né, ou seja, isso que também trouxe aí até uma certa polêmica no próximo slide. A gente está falando aqui de 32,5, né, 32,5 milhões de testes, né, 32,8% maior que o primeiro trimestre de 2020. Tá? Esse foi o número que a companhia passou para o mercado. E aqui no próximo slide, também a gente fala aqui de recorde, né, de volumes de testes de Covid, 1,1 milhão, né, de testes, 10% acima do quarto trimestre, ou seja, mostra que a pandemia, né, ainda não acabou, né, ou seja, até com essa nova variante traz uma preocupação. E também a Hermes Pardini e até a própria Fleury, como a gente comentou, esses tipos de empresas, né, ou seja, laboratórios que trazem, né, ou seja, um diagnóstico muito grande, se esse aumento de recorde de volume, né, de testes estão sendo demandados. Então, isso que traz uma leitura que o primeiro trimestre também está sendo continuado, ou seja, até mais do que o quarto trimestre, como a gente viu ali. Lembrando que o primeiro trimestre foi um momento ali que teve fechamento de comércio, ou seja, teve um pico ali da pandemia em alguns estados do Brasil, né. E no próximo slide, a gente falando um pouquinho mais, né, sobre o Lab to Lab, né, que representou aqui 33% da volumetria total, né, 30% ex-Covid, um aumento de tabela, né, um preço flutuante, e também são os principais pontos aqui para falar rapidamente desse segmento. E agora, passando para o próximo slide, a gente falando de exames, né, ou seja, a companhia reportou um recorde de volume de exame de 32,5 milhões de exames. A gente está falando, né, do CAGR, né, uma taxa de composto de crescimento de 6,8% desde 2017 ali, que saltou ali de número de exames, né, que vem crescendo gradativamente, e um volume total, né, que saltou ali de 83,7 em 2017 para agora em 2020, né, fechando o ano, mais de 101,9 milhões de exames. E o ticket médio que aumentou, que isso é importante, aumenta a margem da companhia, saltou ali, né, de R$ 24,50 para R$ 32,50, né, também o ticket médio também fortalecendo também as margens da companhia. No próximo slide a gente fala aqui de receita bruta, né, a receita bruta também crescendo aqui, uma taxa composta de crescimento de quase 10%, chegando aqui um pouco mais aqui, né, de R$1 bilhão, R$1 bilhão e 600 milhões de reais, com uma receita bruta, né, falando do ano 2020, né, fechado, mas o trimestre 513,5 milhões de reais, tá, contando com as duas principais áreas da companhia,
a PSC e também o Lab to Lab, como a gente comentou ali, que cresceu também mais de 50% nos dois modelos de negócio, correspondente ao primeiro trimestre de 2020 ante primeiro trimestre de 2021. Tá? E agora, para falar sobre o lucro bruto, né, no último slide, traz aqui também uma taxa composta de crescimento de mais de 4,3%. Né, o lucro bruto aqui do trimestre foi de 137,1 milhões de reais, um crescimento de quase 80%, né, ou seja, a gente chegando aqui 28,7% de margem bruta, né, no primeiro trimestre. E também, quando a gente compara aqui o ano, né, de 2020 fechado, chegou em 27% abaixo do ano de 2019, que ficou em 30,1% de margem bruta. Mas a companhia também vem crescendo ao longo de 2017, mas uma taxa menor de 4,3%, Felipe. Então esses são os principais pontos aqui, né, de Hermes Pardini, que também representou números muito fortes, tanto de testes, né, de exames provocados também, impulsionados, claro, pela Covid-19, né, infelizmente. Maravilha, Alex. Obrigado aí por trazer duas empresas. E é bacana, como você bem disse, ter essa visão aí de duas empresas do mesmo setor, que é inclusive para o nosso telespectador conseguir fazer algumas mensurações ali, algumas comparações de resultados. Isso aí é muito importante, muito bacana, e ter esse panorama, né, das empresas. Muito bom, Alex. Obrigado, você volta daqui a pouquinho, que para a gente já ir se encaminhando para o final dessa edição do BMC Business de hoje, eu queria só dar uma última notícia. A Amazon está fechando um acordo de 9 bilhões de dólares para comprar um estúdio em Hollywood. Direto dos Estados Unidos, quem tem mais informações é a nossa correspondente Giovanna Locatelli. Diga lá, Giovanna. A Amazon está se aproximando de um acordo para a compra da MGM Studios, que é coproprietária da franquia James Bond, além de filmes e outras séries. Esse negócio deve chegar a 9 bilhões de dólares e as informações devem sair ainda hoje, nesta terça-feira. Essa seria a maior aquisição da Amazon desde que comprou a Whole Foods em 2017 por 13,7 bilhões de dólares. A Amazon está interessada em adquirir mais conteúdo de TV e filme para seu serviço Prime Video, já que concorre com a Netflix, Disney e outros serviços de streaming de vídeo. MGM é um ajuste natural para qualquer serviço de streaming, devido à sua abundância de conteúdo. A MGM, que é uma empresa privada, está à procura de um comprador há vários anos. Ela possui uma série de filmes famosos e franquias de TV, incluindo Rocky, Legalmente Loira, The Pink Panther e Stargate. Ela também possui um estúdio que tem programas de TV de sucesso mais atuais, incluindo The Handmaid's Tale e Fargo. Entre as séries populares mais conhecidas estão Shark Tank, Survival e The Real Housewives e The Voice também. A MGM possui o Epix, um serviço premium de TV paga avaliado em cerca de 1,3 bilhão de dólares. Os representantes da MGM e da Amazon preferiram não se manifestar ainda antes do fechamento deste negócio. Deve sair o resultado nesta terça-feira. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Maravilha, Giovanna Locatelli, direto dos Estados Unidos. A gente está se encaminhando aqui para a reta final desse BMC Business de hoje. Eu quero trazer aqui o Alex André, para eu já me despedir dele, agradecer a participação, como sempre, muito brilhante aqui nesse programa BMC Business. Valeu, Alex, muito bom compartilhar esses momentos aqui, essas conversas com o pessoal da Local Web, a conversa também com o Pedro, analista da Grow Capital, enfim, você trazendo todos os movimentos aí de Hermes Pardini, de Fleury. Obrigado, viu, Alex? Um abraço para você. Até uma próxima. Obrigado, Felipe. Sempre é uma grande honra dividir aqui a BMC Business contigo e também a toda a equipe da BMC News. Né? Muito obrigado. E você que sempre acompanha nosso programa e também toda a nossa programação. A gente está sempre ligadinho, né? Passando as principais notícias do mercado e aqui no BMC Business conversando com os principais executivos, né, da Bolsa e também os principais grandes analistas que também comentam sobre o case. Tá bom? Muito obrigado, Felipe. Um grande abraço e a gente segue por aqui. Valeu, Alex. A gente se vê amanhã. Você volta no BMC Business amanhã com a Débora Oliveira. E eu vou ficando por aqui, lembrando que você pode acompanhar as notícias do mercado financeiro nas redes sociais da BMC News. Sua TV do mercado financeiro, é só procurar a gente lá, @bmc.news. E a gente está sempre ao vivo aqui de segunda a sexta pelo nosso canal do YouTube, a partir das 9h45 da manhã, com notícias e análises dos melhores especialistas do mercado. Eu, Felipe Nascimento, vejo você amanhã no YouTube da BMC News. Obrigado pela sua audiência e daqui a pouquinho, às 6 horas, tem o Marcos Saravalli, Bo Williams com o Analytics. Obrigado pela sua audiência, um forte abraço, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.